É só isso, só essa questão. Vamos começar por você, Tiago? Ou vocês querem fazer outra ordem? Fique à vontade. Então vamos, Tiago. A senhora falou uma coisa muito importante, né? Quanto a políticas públicas, né? Em relação, eu acho que a política pública ela não deve ser olhada apenas para uma vertente religiosa. Eu acho que quando até um tempo atrás, eu acho que hoje já se estende a todas as religiões e também as religiões de matriz africana. Mas quando se tem uma política onde as igrejas são não pagam impostos e só arrecadam, e enquanto o terreno de candomblé ele tem que sobreviver ali arduamente com o giro monetário da sua própria comunidade, que em sua maioria de, dos terreiros ela é carente, então essas ações públicas que é fácil para as igrejas, que é fácil às vezes para outras vertentes religiosas, ela tem que abranger todas, né? Para que se dê esse respaldo a todos e aqui para que todos possam sobreviver. Mas para isso, o trabalho do professor Jairo, que ele fez, que ele citou, eu achei extremamente formidável, extremamente brilhante. Por quê? A universidade, que é um lugar de aprendizado, um lugar de cultura em toda a sua extensão, ela se propôs a fazer um trabalho de mostrar e de lutar por tudo aquilo que ele disse, pela cultura do povo preto, né, que vai pegar os quilombolas ali, que pegou a parte das comunidades indígenas, e a universidade, ela mostrou isso para a comunidade onde, onde ele se fixa, onde ele trabalha, que era algo que devia, além de algo muito rico culturalmente, é algo que devia ser respeitado. É algo que devia ser respeitado. E quando eu tenho uma coisa comigo, eu não sou a favor de religião e política andarem de mãos dadas. Porém, quando se tem aí uma forte ação evangélica e sempre teve uma forte ação católica dentro da política, eu acho que precisamos de pessoas, né, como o professor Jairo, como o pessoal da UFTM está se propondo a fazer, a divulgar o outro lado para que se tenha conhecimento do que é, né, a proposta e a fé das religiões de matriz africana e mostrar para o povo que é uma cultura como qualquer outra. E sim, ela tem que ser levada em pauta, porque se nós vamos fazer, quando vem o Papa, por exemplo, ao Brasil, se despende de todo um aparato, tanto político quanto monetário, para que isso aconteça. Quando se tem, eu acho que a Marcha para Cristo, Marcha para Jesus, eu realmente não sei o nome correto, se também se desprende de um grande valor político, de um grande valor monetário para que isso aconteça. E quando é algo voltado para a cultura do povo preto, para a cultura do indígena, né, sempre tem alguns obstáculos a se transpor e muitas vezes não conseguimos isso. Então, dito isso, eu quero parabenizar aí o professor Jairo eu fico assim até emocionado e feliz de saber que existem pessoas dispostas, assim como o Manguia citou, né, de ter um espaço ali de cultura, não só de religião, né, que eu, assim como o Manguia, não concordo com o termo religião, mas sim de cultura, de espaço, respeito de um povo, como o professor Jair bem disse, que construiu esse país em cima do seu ombro. É isso.
Eu, Cristina? Vamos lá, né? Sim. Tá. Bom, você me pergunta qual o papel da política, né, dentro para minimizar essa questão do racismo. Bom, a gente tem que citar, antes de mais nada, o Estatuto da Igualdade Racial. Ele está aí, né? Se a gente não tem uma Bíblia, se a gente não tem um Alcorão, se a gente não tem um papel, a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial, que foi no governo Lula, 2010, tem 10 anos que esse estatuto já está vigente no país, né? E que a maioria de nós, e aí eu vou me incluir dentro disso, desconhece o estatuto, né? Eu não vou dizer que eu desconheço, porque eu sou do CONFI, do Conselho de Igualdade Racial de Uberaba, né? Faço parte dele, então ele é o nosso dia a dia, né? Mas é um estatuto que a maioria da população negra não conhece, né? E não protege só as religiões de matriz africana, como diz o próprio Tiago, está aí para proteger todos nós, né? Toda a lida no que tange racismo, intolerância religiosa, todas as violências que a gente sofre, né? Eu estive com a ministra Nilma Lino, professor Jairo, numa conversa um mês depois da saída da Dilma. Nós nos encontramos num congresso e ela era palestrante desse congresso e a gente teve a oportunidade de sentar e conversar. E ela explicar, ela falar, foi naquele momento, um mês depois, como que foi a invasão dentro do ministério dela, que ela não teve tempo e nem oportunidade de entrar na sala dela no dia seguinte para poder pegar nada. Quer dizer, se desfez o Ministério da Mulher, né? Se desfez o Ministério da Igualdade Racial e nós perdemos um espaço de fala, nós perdemos o espaço de conversa, nós perdemos o espaço de tratativas do que nos é importante, né? Do que tange a população negra. Então, está no Estatuto, coibir a discriminação racial, estabelecer políticas que diminuam a desigualdade social, né? Econômica, social, diminuir qualquer tipo de desigualdade. Está no Estatuto, é ler, sabe? É colocar em prática, é ter gestores com vontade de colocar em prática. Então, quando eu ouvi o professor Jairo falando de tudo que se faz, me deu vontade de pegar um ônibus, um avião, um carro e ir embora para ir, e ficar colado no senhor, porque é o que a gente precisa, mas precisa no Brasil inteiro, né? É uma desigualdade tão grande que a gente vê o sul do país com uma realidade econômica, uma realidade social, o centro-oeste, o meio desse país com tanta diversidade, né? E com tantas especificidades, né? E aí a gente vê no norte, eu estive no Pará há pouco tempo atrás, meu Deus, é tanta riqueza de cultura e tanta pobreza ao mesmo tempo, né? É tanta disparidade social, e eu não preciso ir muito longe. Aqui na minha Uberaba, que eu escolhi como meu lugar de vida, né? Aqui estão com tantas coisas lindas e, ao mesmo tempo, a gente tendo que lutar todo dia, matar um leão todo dia e correr com uma gazela para não morrer, né? É muito. Então, assim, nós temos um estatuto já, nós temos leis, precisa colocar em prática, precisa ser lida todo dia. É para ler livro de história, é para ler livro de matemática, é para ler livro de ciência, é para ler o Estatuto da Igualdade Racial, também dentro de sala de aula, que é para aquele aluno negro saber que ele tem leis que o protegem, que os cuida, que nós temos um estatuto que precisa ser colocado em prática. Então, na verdade, é como a Lei 10.639, uma lei que está aí estabelecida há 15 anos. E eu posso perguntar para o senhor, professor Jairo, em quantas escolas, aí dentro da sua cidade, dentro do seu território de cultura, essa lei está estabelecida de verdade? Axé.
Então, alô? Então, veja só, Cristina, sua pergunta, ela me instiga cada vez mais a dar sequência à minha fala. Veja bem, em tempos de Bolsonaro, querendo destruir as universidades públicas, estabelecendo como nosso principal inimigo, em tempos complexos como que se vive, o presidente da República comete todo tipo, inclusive na retórica, tudo que vai falar, ou começa ou termina com coisas feias, com comportamentos que muitas vezes uma criança de ensino fundamental não tem, porque quando tem família, quando tem educação, ela recebe esse princípio e ela sabe que ela não pode falar de qualquer jeito, porque o que ela fala passa a ser refletido no espaço do outro. Imagine você ouvir de um presidente os absurdos que esse rapaz diz na televisão, com a chancela quase generalizada do Congresso Nacional, uma coisa... Nunca pensei, mãe Beatriz, aos meus 44 anos de idade, depois de tanta conquista que nós tivemos, a gente voltar a um momento tão difícil desse, mas é exatamente aí onde eu quero chegar. Eu penso que a universidade pública, que é o lugar de onde eu falo, ela precisa entender o lugar onde ela está pisando, quem são seus alunos, que tipo de missão ela se propõe a desenvolver. Porque se ela tiver trancafiada nos seus muros, distante dessa sociedade, distante desses segmentos que há tanto tempo são explorados, são vitimados da própria sorte, são literalmente silenciados, a gente vai continuar pregando no deserto e a sociedade vai entender que esse discurso de precarização das universidades públicas porque não cumprimos função, porque não temos importância, não temos serventia para a sociedade brasileira, a gente vai corroborar esse tipo de discurso. Então, mais do que nunca, é necessário que a universidade pública brasileira faça ensino, faça pesquisa, faça extensão, olhando os seus negros, olhando os seus pobres, olhando as suas mulheres, pensando as suas crianças, pensando a heterogeneidade desses espaços todos que formam a nossa grande nação brasileira, para que nós nos sejamos úteis, para que nós sejamos importantes, para que quando nós precisemos dessas pessoas para engrossar o caldo das nossas lutas, esteja lá o negro paramentado, esteja o índio mandando flecha para tudo que é lugar, para quem disser que as universidades públicas não cumprem o seu papel, não cumprem a sua tarefa, a sua missão. Diga, mãe Beatriz, em Alagoas, que a Universidade Estadual de Alagoas é feia, num território quilombola, num território em que resiste experiências de africanidades, nas comunidades e nas aldeias indígenas desse estado. Diga que a UNEAL é feia nesses espaços, para a senhora ver a revolta com que essas pessoas se comportam e a luta, e o sentimento de pertença que ela tem para conosco, porque somos a universidade que estamos, pelo menos em Alagoas, mais preocupada em dar respostas a essas pessoas. Enquanto que outros centros de excelências acadêmicos de Alagoas ainda fomentam, por exemplo, a monocultura da cana-de-açúcar com os grandes laboratórios de química e de física a serviço dos usineiros de Alagoas, nós fizemos, na contramão da história, rasurando a história oficial, a opção de trabalhar pelas comunidades que estão no campo, de fomentar a cadeia da agricultura familiar, né? Nós fizemos a opção contrária de trazer os nossos índios, quando acabou a licenciatura fomentada nacionalmente pelo governo Lula, que agora não se fala mais de formação de professor quilombola, não se fala mais de professor indígena, porque acabou tudo, né? É tudo saudosa memória de outros tempos. Nós fomos atrás do governo do estado de Alagoas, através do Fundo de Combate à Pobreza, para continuar ofertando o curso de licenciatura, porque havia uma necessidade muito grande de professores indígenas formados nas aldeias, porque entendemos que é só com direito à educação, sobretudo com a educação diferenciada. A escola quilombola não pode ser igual à escola da zona urbana, do menino que se acha branco. A escola do índio não pode ser igual à do negro.
A gente precisa garantir isso. E eu passei durante muito tempo achando que eu iria ver a revolução, mas cada vez mais, estudando a cultura brasileira, eu tenho entendido que esse processo de fragmentação das lutas, oriundas do multiculturalismo, em que você tem a luta do negro, a luta do índio, a luta do gay, a luta do campo, a luta das mulheres, infelizmente, no modelo de sociedade que está imposto, se as pessoas não se organizarem nos seus nichos, a garantia de direito vai ficar cada vez mais distante. Então, eu tenho sido cada vez mais convencido de que, nesse aspecto, essa fragmentação, que é muito criticada pelos marxistas ortodoxos, tem cumprido um papel muito importante de criação de políticas públicas, pelo menos no seio dessa sociedade, que estão começando a entender que elas existem, que elas pagam imposto, que elas são cidadãs, que elas precisam ter direito, que as políticas públicas precisam ver os seus anseios, e não tem como você fazer de conta que essas pessoas não existem, né? Então, eu respondo finalmente a pergunta da professora Cristina, dizendo que, nesse momento difícil, ou a Universidade Pública Brasileira fica coladinho às babás e às jaiás, fica coladinho aos índios, aos pajés, aos caciques, trazendo, inclusive, essas pessoas para dar aula aos nossos alunos, desconstruindo essa história de que só é para dar aula na universidade quem tem formação, quem tem diploma, porque um pai de santo, embora ele possa até não ter o diploma acadêmico, mas ele tem o diploma da vida, ele tem muito o que ensinar, ele pode ser mestre e repassar a sabedoria dele dentro da escola, dentro da universidade. Então, são essas coisas que a universidade pública tem que fazer, sob pena dela desaparecer, e sob pena de quando a gente tiver que ir às ruas, que eu espero que no futuro próximo nós vamos, professora Cristina, porque eu tenho um estado muito preocupado com essa inércia generalizada da turma, parece que está todo mundo atordoado, sem saber o que fazer, para que quando a gente precisar de ir às ruas, a gente esteja todo mundo do nosso lado, a gente esteja, pelo menos com os pobres, que é a maioria desse país, do nosso lado, entendendo a nossa importância, porque nós estamos botando mão nas questões deles, nós estamos refletindo os desafios deles, nós estamos pensando nos estágios supervisionados, a produção acadêmica colada com essas coisas que nos foram ensinadas, que não prestavam, que eram menores, né? Coisa de negro, coisa de índio, índio é vagabundo. Está na hora de acabar com isso, minha gente. Não dá mais para essas pessoas estarem convivendo com esse tipo de coisa. Não dá mais para estar ouvindo chorumela de gente analfabeta dizendo que candomblé é coisa do diabo. Aquele livro é de Macedo, Orixás, Deus ou Diabo. Aquilo é um absurdo. Aquilo não era para circular em canto nenhum. Aquilo é uma afronta aos direitos humanos. Então, eu acredito, eu sou filho de agricultor, sou pobre, né, de merendeira aposentada do Estado. O que me fez grande foi o conhecimento. Então, eu entendo que somente com conhecimento e com esse conhecimento coladinho com os que mais precisam, em sinergia total com os que mais precisam, é que faz a diferença na sociedade, porque aí sim a gente vai estar desconstruindo esses estigmas e esses ensinamentos desses enlatados todos que nos foram colocados de goela abaixo e que muitas vezes a gente fica simplesmente reproduzindo nas nossas falas, como se fossem corretos, sem pensar criticamente em nada, enfim. Eu acho que respondi, Cristina. Responderam. Muito obrigada a todos. Nós temos aqui duas questões. Uma dirigida a todos os convidados e outra ao Jairo. Então, primeiro, a do Vladimir Tércio. Uma reflexão que gostaria de levantar aos convidados. Hoje falamos e procuramos preservar o meio ambiente. Como a Umbanda e o Candomblé podem seguir com suas oferendas sem agredir a natureza? Né? Essa é a pergunta direcionada a todos. Depois vem a pergunta do Max Rocha ao professor Dr. Jairo. Você sempre olhou para os movimentos negros e indígenas durante seu mandato de reitor da União. Por que essa escolha?
a gente vamos mudar a ordem? Oi? Podemos mudar a ordem? Então a gente começa pelo Jairo, depois vamos pela Bia e termina com o Thiago? Pode ser Perfeito, sem assim? problema. Sobre a Perfeito. primeira pergunta, eu acho que a mãe Beatriz ela vai responder com mais propriedade, porque ela vive isso nos terreiros. Eu acompanho isso muito à distância, essa preocupação do meio ambiente com as oferendas, né, com as entregas nas cachoeiras, nas coisas, nos rios. Aqui em Alagoas, esses eventos, a gente tem discutido muito sobre a necessidade de quando a turma vai fazer essas entregas, dar esses presentes, para que coloque em material perecível, esses cuidados todos, que eu tenho certeza que a mãe Beatriz faz no terreiro dela e que discute isso. Mas, infelizmente, o povo ainda teima de estar jogando vidro dentro do mar, né? Podendo pegar o vidrinho de alfazema e despejar lá na hora da oferenda. Quer dizer, são coisas realmente muito sérias que a gente precisa ter cuidado, apesar da militância nesse aspecto, porque pelo menos aqui em Alagoas, os babás e as iaiás, elas têm muito esse cuidado de orientar de como é que é para ser isso. A pergunta que me fizeram sobre por que de índios e por que de negros, quando eu fui reitor da universidade, porque, veja, eu fui escolhido reitor da universidade pobre, de um dos estados mais pobres do Brasil, Alagoas, né? Uma universidade, basicamente, com 90% dos seus cursos funcionando no interior, que é de qualquer sorte, é onde se concentram as maiores discrepâncias de acesso aos bens materiais, sociais, ao conhecimento, né? E é no interior onde estão as comunidades quilombolas, os terreiros de candomblé, né? Porque, infelizmente, essa turma continua ficando à margem, ainda não está no centro, apesar de toda a luta, apesar de toda a reflexão, de toda a mudança que tem tido nos paradigmas de ensino, problematizando e discutindo essas questões. Mas a gente colou por tudo isso, mas fundamentalmente para a gente olhar para o poder constituído alagoano, que se acha branco, europeu, inclusive a bandeira de Alagoas é um plágio da bandeira da França, só não tem o símbolo, mas aquelas cores, branca, azul e vermelha, é a mesma cor, né, da bandeira da França, né? Portanto, é um estado que se vê branco, embora tenha Parede Zumbi dos Palmares, embora a Serra da Barriga esteja aqui, embora tenhamos mais de 60 comunidades quilombolas. Então, a opção nossa, por trabalhar como eixo transversal essas questões, para além da exigência legal, da lei, de estar problematizando, discutindo isso na licenciatura, de estar produzindo, escrevendo, estar refletindo sobre isso, de estar colocando os nossos alunos para fazer estágio nessas comunidades, de fazerem pesquisa nessas comunidades, porque Alagoas é o estado que mais mata jovens negros no Brasil. Se vocês olharem as estatísticas, vocês vão ver isso. É um estado que tem quase 70 comunidades quilombolas que vivem muito ruim, como faltando quase tudo. É um estado que tem, embora muito pequeno, né, porque o estado é um dos estados menores do Brasil, tem 12 etnias de índios que resistem com sua cultura e que, se não fosse a nossa instituição, em 200 anos de Estado, ainda não tinha havido o primeiro curso de licenciatura para professores indígenas para dar aula a esse pessoal nas aldeias, com direito à interculturalidade, com direito ao pajé, com direito à liderança, né? Tá socializando e fazendo parte do processo educativo. Do mesmo jeito é a escola quilombola, com todo esse universo, com toda essa especificidade, de forma que a gente adotou esse segmento como princípio para que nós olhássemos para o povo de Alagoas e demonstrássemos importância, significado. Não, a UNEAL é importante. Ela está formando os índios nas aldeias. Ela está fazendo o Xangô rezado alto. Ela está problematizando esses temas com esse pessoal que são cidadãos, que são pessoas que cumprem, que são vivos, que são homens, mulheres, que pagam imposto, que nasceram, que têm direito a políticas públicas. Obviamente, professora Cristina, Tiago, Beatriz e os alunos de Alagoas e de Minas Gerais que nos escutam,
que quando a gente bota a mão nessas coisas, ao passo em que a gente adquire uma série de amigos, de pessoas que se identificam e que se veem refletidas nas nossas políticas e nas nossas ações, a gente arranja um monte de inimigo com essa turma que se acha branca europeia, que passa até ódio da gente e a transferir esse mesmo ódio que tem com os negros, que tem com os índios, para nós, por protagonizarmos esse momento. Veja, mãe Beatriz, talvez na minha fala a senhora possa até estar imaginando que aqui está tudo lindo e que está tudo resolvido. Tá, não, os desafios são muito grandes. Mas nós temos aqui um grupo de intelectuais realmente imbuídos de problematizar essas questões, de trazer a negraiada para dentro, de trazer a indiaiada para dentro, de dançar toré, de fumar cachimbo, de tomar chaqueté, de dançar no pastorixá, porque isso é também, quando se entende, quando se fala no grande mosaico que forma a cultura brasileira, não dá para você fazer de conta que essas pessoas não existem. Não dá para negar a importância de vocês na construção dessa história, né? Agora, a gente foi ensinar, né, como diz o Mandela, né, naquela frase célebre dele, se a gente é ensinado a odiar, a ter ódio por orientação sexual, por corpo, não sei o quê, por que a gente não ensina a amar? E isso é uma máxima hiper verdadeira. Você tem uma criança no primeiro ano do ensino fundamental, a criança no mês de junho dança quadrilha. Se ela tiver a pele branca, ela dança quadrilha com a negra e não tem problema nenhum. Mas esse menino, quando chega 5 anos depois, para achar uma quadrilha para uma criança negra numa escola, é um sacrifício. Porque ao longo desse período, alguém mostrou para ela, a própria escola, porque a escola ainda é muito problemática, nada também está tudo resolvido dentro da escola, tem muitos desafios, e aí eu entendo que a formação do professor, ela cumpre esse papel, né? Quando se discute, se problematiza essas coisas, né? Para que a gente tenha, no futuro próximo, um mundo mais justo, mais igual, mais fraterno, com esse sentimento de bem-estar, de viver com amor, de respeitar as pessoas, não precisa fazer o que o outro faz, mas respeite o outro, veja o outro como gente, como uma pessoa que paga imposto pela hora da morte desse país que a gente vive e que não tem direito a nada, né? Então, eu penso que é essa militância política e esse engajamento ideológico, né, que faz toda a diferença e que se torna pedagógico para a sociedade, na medida em que somos a chamada elite intelectual do país. Então, se as universidades estão problematizando essas coisas, é porque essas coisas são importantes e precisam ser discutidas, né, nos outros espaços, visto que nós somos referências e continuamos sendo referências em muitos lugares, né? Apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, que vivemos no passado e que continuamos vivendo ainda no presente, e que não sei como é que vai ser o futuro desse país, com tanta maluquice, com tanta coisa que tem nos entristezido. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Mas, enfim, eu continuo acreditando que é a educação e a associação desses movimentos de forma transversal, atravessando o ensino e a formação dos nossos jovens, que já são o futuro do Brasil, né?